Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes do canal Raciocinar Matemática e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre o método de Gauss-Seidel para a resolução de sistemas lineares via processos indiretos ou iterativos, certo? Então o método de Gauss-Seidel é um método que é muito parecido com o método de Gauss-Jacobi, que já foi visto em um vídeo anterior. Então é importante que vocês assistam o vídeo anterior para ver essas coincidências, tá certo? O que diferencia um método do outro é o fato de, no método de Gauss-Seidel, os valores que são encontrados nas etapas, eles são substituídos na mesma etapa, tá certo? Lembrando que o procedimento para a execução desse método consiste em 3 passos, né? O primeiro passo, isolar o x1 na primeira equação, o x2 na segunda equação, o x3 na terceira equação e assim sucessivamente. Quando eu falo x1, x2, x3, eu quero dizer a primeira variável, a segunda, a terceira, tá certo? Bom, feito isso, obtemos algo parecido com isso aqui, e aí a segunda etapa do processo é onde acontece a iteração, né? Acontece a repetição. Nós iremos fazer a substituição dessas variáveis aqui, x2, x3, xn, x1, x3. Aí qual que é a diferença aqui do método de Gauss-Seidel para o método de Gauss-Jacobi, que já foi ilustrado no vídeo anterior? No método de Gauss-Seidel, quando você calcula o x1, você vai substituir o x2, o x3 até o xn da etapa anterior, porque você não tem nenhum valor novo ainda, certo? Já para o x2, quando você for fazer a substituição aqui, no lugar de x1, você não vai colocar o x1 da etapa anterior. Você já vai colocar o x1 que já foi encontrado na própria etapa aqui, tá certo? O x3, o x4 e assim sucessivamente vão ser o da etapa anterior porque eles não foram calculados ainda, tá certo? De modo que quando você chegar aqui no xn, na última variável, você vai substituir o x1 da própria etapa, que você já calculou aqui em cima, o x2 da própria etapa que você calculou aqui em cima, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui no xn, na última variável, os valores que serão substituídos aqui, x1, x2, x3, até o xn-1, serão todos os valores da própria etapa que foram encontrados anteriormente. Tá certo, pessoal? Então, essa é a única diferença aí entre o método de Gauss-Seidel e o método de Gauss-Jacobi. Tá certo? Bom, antes de fazer um exemplo, executando esse método mesmo, vamos verificar como é que funciona o critério de convergência para esse método, certo? Lembrando que o critério das linhas também é aplicável aí no método de Gauss-Seidel. Mas além do critério das linhas, nós temos mais esse outro método, né, conhecido como critério de Sunsenfield. Consiste no seguinte: é definido aqui um beta como sendo o maior entre os beta-i. Esses beta-i's aqui são calculados dessa forma. O beta-i, o beta-1, é calculado pegando a soma em módulo de todos os coeficientes da primeira equação, com exceção do primeiro, que é o coeficiente da variável x1, né, que ocupa a posição que está na primeira linha, primeira coluna. Então você vai fazer essa soma em módulo de todos os outros coeficientes e dividir por esse x1, tá certo? Como é que é calculado o beta-i de uma forma geral? Você vai pegar, olha, o a e 1, ou seja, o elemento que está na linha i, na coluna 1, ou seja, o coeficiente da primeira variável, multiplicar ele pelo beta1, que foi calculado aqui anteriormente, mais, aí vai pegar em módulo o elemento da segunda variável, o coeficiente da segunda variável, e multiplicar pelo beta2, e assim sucessivamente. Lembrando que aqui no final, olha, nós temos um pedaço da soma onde o beta não aparece. Por quê? Porque não foi calculado ainda, tá certo? Então, se já tiver calculado o beta, você vai calcular um beta desse aqui, pessoal, para cada equação, certo? Então, calculou o beta 1, beleza. Calculou o beta 2, aí no beta 2 você já vai usar o valor de beta 1 que você calculou antes. Calculou o beta 1, beta 2, você já vai usar o beta 3, você vai usar o beta 1, beta 2 no cálculo do beta 3, e assim sucessivamente, tá certo? O critério consiste no seguinte: o beta da etapa é o maior entre esses que foram calculados. Se esse valor for menor do que 1, ou seja, o maior valor entre os betas que foram calculados for menor do que 1, o método de Gauss-Seidel ele gera uma sequência convergente, certo? Para qualquer chute inicial aí x0. Beleza, pessoal? Vamos verificar como é que funciona esse método
esse critério aqui em alguns exemplos. Olha. Então, verificar a convergência aí do método de Gauss-Seidel em alguns sistemas, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro o beta 1. Como é que o beta 1 ele é calculado, né? Nós vamos pegar a soma em módulo dos coeficientes aqui das variáveis, com exceção do primeiro, né? Que vai passar dividindo. Então, ficaria 0,5 mais 0,5 aqui, o coeficiente do x2, mais 0,1, coeficiente do x3 em módulo, né? Mais 0,1 é o coeficiente aqui do x4, isso dividido por 1, que é o coeficiente do x1. Fazendo as contas, pessoal, o resultado disso aqui vai ser 0,7. Aí para o beta 2, veja como é que fica a conta. Para o beta 2, nós teremos o seguinte, nós vamos acompanhando aqui, ó, 0,2, que é o coeficiente do x1, vezes o beta 1, que nós acabamos de calcular, mais... Aí os outros aqui, ó, o x3 e o x4, os coeficientes deles, como não foram encontrados o beta 3 e o beta 4, vão só aparecer eles, né, em módulo, na soma. Então 0,2 mais 0,1 sobre, quem é que passa dividindo aqui nessa etapa? Ó, o termo aqui que está na segunda linha, segunda coluna, né, o coeficiente aqui do x2, que é 1 também. Então fazendo as contas, nesse caso aí o beta 2 vai ser igual a 0,44. Beleza, pessoal? O beta 3, vou colocar aqui do lado, o beta 3 ele vai ser calculado da seguinte forma. Vamos olhar aqui para a terceira equação, certo? Então vamos pegar aqui 0,1, né, que é o coeficiente do x1 em módulo, vezes 0,7, que é o valor aqui de beta 1, mais, continuando, 0,2, coeficiente do x2, vezes 0,44, que foi o beta 2, mais o x3 aqui, o coeficiente dele não entra, né? Ele vai aparecer dividindo embaixo. E mais 0,2 aqui, que é o coeficiente do x4. Como não tem o beta 4, só ele mesmo aparece na soma, né? Sobre 1, que é o coeficiente aqui do x3, certo? Então, beta 3 vai ser igual a, fazendo as contas aí, pessoal, o resultado que a gente obtém é 0,358. Beleza. E por último, o beta 4, lembrando que é um beta para cada uma das equações, né? Ele vai ser calculado da seguinte forma: 0,1, coeficiente do x1, vezes 0,7, né? Que é o beta 1, mais 0,3, o coeficiente em módulo do x2, vezes 0,44, mais, continuando, 0,2, vezes 0,358, foi o beta 3, e o x4 não entra porque ele passa aqui dividindo, né? Então, sobre 1. Então, o resultado dessa conta, fazendo os cálculos aqui, nós obteremos 0,274. Beleza, então beta 4 foi esse, o beta 3 foi esse, o beta 2 foi esse, o beta 1 foi esse. Então qual é o beta aí dessa etapa, né? O beta aí desse sistema, melhor dizendo. O beta é o maior valor entre esses que foram obtidos, né? Então o maior valor aí é 0,7. Tá certo, pessoal? Como 0,7 é menor do que 1, o que a gente conclui é que o método de Gauss-Seidel ele é convergente para esse sistema, certo? Pode aplicar o método que certamente você chegará na solução aproximada para esse sistema. Tá, beleza? Bom, um segundo exemplo, um segundo sistema aqui, para a gente aplicar o critério de Sunsenfield, né? Verificar se o método é convergente ou não, é esse, certo? Então vamos calcular os betas. Olha. Então beta 1 vai ser igual. Então aqui nós vamos pegar, olha, o coeficiente do x2, que é 1, mais o coeficiente do x3, que é 3, sobre o coeficiente aí do x1, que foi 2, né? Então ficou 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Esse valor aqui já foi maior do que 1. Isso quer dizer o quê? Que nessa forma aqui o sistema, ele não tem como ser convergente, né? Não dá para ser convergente, tá certo? Porque o primeiro beta que a gente calculou já foi maior do que 1. Então, na melhor das hipóteses, vai ser 2, que é maior do que 1. Então, o sistema não tem garantias para convergência, certo? Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Nesse caso, nós podemos trocar a primeira equação pela terceira.
tá certo? Nós podemos trocar a primeira equação pela terceira. Então, nesse caso aqui, ficaria assim, ó. A terceira equação vai para o lugar da primeira, né? Então, vai ficar x1 mais 3x3 igual a 3. A segunda equação não mudou de posição, então menos x2 mais x3 igual a 1. E a terceira equação, no lugar dela, vai entrar a primeira, né? 2x1 mais o x2 mais 3x3 igual a 9, certo? Vamos calcular agora os betas para ver se passa no critério de Sunsenfield, né? Então, calculando aqui o beta 1. Nós vamos pegar o coeficiente do x2, que é 0, e somar com o coeficiente do x3, né, que foi 3. E dividir por 1, que é o coeficiente aí do x1. Então, o beta 1 deu 3. 3 é maior do que 1. Então, com essa alteração, o sistema ainda ele não é convergente. Não tem garantia sobre a convergência, né? Então, o que é que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema? Nós vamos mexer na posição agora das colunas, tá certo? Então, essa terceira coluna aqui, ó, ela vai ser trocada de posição com a primeira coluna, com essa aqui, certo? O que é que acontece? Qual é o impacto disso? O impacto é que a nossa primeira variável agora, ao invés de ser o x1, vai ser o x3, tá certo? O impacto é só esse. Mas o cálculo continua sendo feito da mesma forma. Então, nosso novo sistema vai ficar assim, ó. 3x3, aqui o x3 e aqui o 3x3 de novo, né? Nós estamos trocando aqui a terceira coluna com a primeira. A segunda coluna não vai se alterar, então aqui em cima é 0 mesmo, né? O coeficiente aqui do x2, menos x2 aqui na segunda equação, mais x2 aqui na terceira equação. E na terceira coluna aqui vai entrar a primeira, né? Então, mais x1, aqui é 0, né? O coeficiente do x3, mais 2x1 aqui na terceira equação. Isso aqui igual a 3, 1 e 9, certo? Beleza, vamos aplicar agora, calcular os betas para ver se agora ele fica convergente, certo? Então, calculando o beta 1, então nós vamos somar aqui os coeficientes. Esqueceu da primeira variável, somar o das outras, né? Nesse caso só tem 1 sobre 3, então deu 1/3, 0,33 aproximadamente. Para o beta 2, o cálculo é feito, né? Nós pegamos aqui o coeficiente do x3, que é a primeira variável, 1, vezes o beta 1, que foi 1/3, ou 0,33 aproximadamente. O x2 não entra nessa conta, porque ele passa dividindo, né? Como do x3 é 0, não tem mais o que somar aqui. Então, sobre, dividindo aqui em módulo, dá 1, né? Então, 1/3 também, o beta 2. E o beta 3, olhando aqui para a terceira equação, nós vamos somar, olha, 3 mais 1, desculpe, 3 vezes 1/3, que foi o beta 1, 3 vezes 1/3, mais 1 vezes 1/3 também, que foi o beta 2, sobre o coeficiente aqui do x1, que é a terceira variável, né, 2. Fazendo as contas aí, pessoal, o resultado desse B3 vai ser 2/3, também é um número menor do que 1, certo? Então, analisando aqui, o B1 deu 1/3, o beta 2 deu 1/3 também, e o beta 3 2/3. Então, qual é o beta desse sistema? O beta desse sistema é 2/3, né, que é o maior entre eles, que é menor do que 1. Pronto. Então, antes de aplicar a resolução método em si, né, vamos verificar se esse sistema passa lá no critério de Sunsenfield, né? Vamos calcular aqui os betas. Ó. Então, calculando o beta 1, nós vamos pegar, lembrando o cálculo do beta, né? No caso do beta 1, eu vou olhar aqui para a primeira equação, reservo aqui o coeficiente do x1, que ele vai passar dividindo, e pego os demais coeficientes e somo aí eles em módulo, certo? Então, módulo de menos 2 dá 2, módulo de 1, que é o coeficiente do x3 é 1, sobre 4, né? 3/4 é o mesmo que 0,75. Ótimo, foi menor do que 1, vamos para o beta 2, né? No beta 2, lembra que já entra aqui o beta 1 que a gente calculou, né? Então, nesse caso, reserva o coeficiente do x2, olha só para o coeficiente do x1 e do x3, né? O coeficiente do x1 é 1, aí multiplica pelo beta 1, que já foi calculado, 0,75,
mais o coeficiente do x3, que é 2. Não multiplica por nada, porque o beta 3 não foi calculado ainda, né? Isso aqui sobre 5, que é o coeficiente em módulo do x2. Fazendo a conta, 0,75 mais 2, 2,75 dividido por 5, 0,55. É menor do que 1, beleza. Vamos continuar, né? Vamos para o beta 3. No beta 3, nós reservamos o coeficiente do x3. Então, deixa ele aqui separado. Vou olhar para o coeficiente do x1 e do x2, né? Pegar eles e multiplicar pelos betas, né? Então, 2 vezes o beta 1 foi 0,75 mais 1 vezes, pega em módulo, lembre-se que é sinal de menos aqui, certo? Coeficiente do x2, 1 de módulo, vezes o beta 2, que foi 0,55, isso aqui dividido por 6, né? Que é o coeficiente aí do x3. Fazendo essa conta, o resultado encontrado é 0,3416 aproximadamente. Então, foi menor do que 1, né? Então, analisando esses valores, o beta desse sistema vai ser igual a 0,75, que é o maior valor entre esses aqui que foram obtidos, né? Ou seja, 0,75 é menor do que 1, nós temos garantias que esse sistema ele é convergente aí pelo método de Gauss-Seidel, certo? Primeira etapa do processo, vamos isolar na primeira equação o x1, na segunda equação o x2, na terceira equação o x3, tá certo? Fazendo isolamento, ó, vai ficar aqui, primeiro esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então vai ficar aqui 1/4, do outro lado da igualdade já tinha o 2, aí esse 2x2 passou, era negativo, ficou positivo, e o x3 era positivo, ficou negativo. Na segunda equação, vamos isolar o x2, né? Lembrando que 1/5, ou 5, passa dividindo, né? Menos 5. Então, vai ficar aqui menos 1/5. Do outro lado da igualdade, já tem o menos 4. Esse x1 passou, ficou negativo. Os 2x3 era negativo, ficou positivo. E na última equação, isolamos o x3, né? Então, vai ficar aqui 1/6, que o 6 passa dividindo. 3 menos 2x1 mais o x2. Beleza, pessoal? Perfeito. Então, vamos lá para a primeira etapa do processo, né? Que K igual a 0, né? Primeira iteração. Então, nós vamos fazer a substituição. Lembrando que no método de Gauss-Seidel, a atualização aproveita os valores já encontrados na própria etapa, né? Então, nesse caso aqui, calculando o x1, nós vamos obter o seguinte. 1/4, 2 mais 2 vezes o valor de x2 inicial, que é 0,5, menos o valor de x3, 0,5 também. Fazendo essas contas, pessoal, o valor que a gente obtém é 0,625. Já tem que calcular logo, porque esse valor já vai ser utilizado no x2, certo? E no x3. Então, o x2 vai ser calculado fazendo a substituição aqui, ó, menos 1/5, menos 4, menos o valor de x1, não do chute inicial, sim o valor de x1 que já foi encontrado. Esse é o método de Gauss-Seidel, certo? Essa é a diferença para o método de Gauss-Jacob, né? Então, 0,625 mais 2 vezes o x3. Como o x3 não tem um x3 novo, né? Usa da solução anterior. Então, fazendo as contas, ó, fazendo essas contas aqui, o resultado que a gente obtém é 0,725. 0,725. E por último aqui o x3, ele vai ser igual, olha, 1/6 multiplica 3 menos 2 vezes o valor de x1. Qual é o valor de x1, pessoal? O valor da própria etapa. A gente já calculou, já usa, certo? Então, 0,625 mais o x2. Qual é o x2? O x2 da própria etapa, que a gente acabou de calcular. 0,725. Fazendo essas contas, o resultado que a gente obtém é 0,4125. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira aproximação aí para solução desse sistema. Verificando o desvio, vamos fazer o cálculo aqui do desvio.
para verificar se já pode parar ou não, né? Então, nesse caso aqui, o D1, analisando a primeira variável, o valor obtido aqui nela foi 0,625, o valor anterior 0,5. Então, vamos fazer aqui a diferença em módulo, né? 0,625 menos 0,5. O resultado aí dessa diferença é 0,125. Bom, como nós queremos atingir o erro menor do que 0,03, esse aqui já deu 0,125. Não precisa nem continuar aqui com os desvios, né? Que vai ser maior do que 0,03. Então, vamos para a próxima etapa. Pegando agora K igual a 1, né? Fazendo a contagem aqui. Lembra que a gente toma como referência sempre esse sistema aqui, onde isolamos o x1, x2 e x3, né? Esse aqui, certo? Então vamos lá. Calculando o x1 dessa próxima etapa, nós vamos obter 1/4, 2 mais 2x2 menos x3. x2 e x3 são esses aqui da etapa anterior, porque nós não temos novos ainda. Então vai ficar assim, ó. 1/4, 2 mais 2 vezes o valor de x2, que foi 0,725, menos o valor de x3, que foi 0,4125. Fazendo as contas, pessoal, nós obtemos aqui 0,7593. Tá certo? Essa é a aproximação para o x1 dessa etapa. Para o x2, olha, vamos fazer a conta. Menos 1/5, menos 4, menos x1 mais 2x3. Então, menos 1/5, que multiplica menos 4, menos o valor de x1, já usa o novo, que a gente já acabou de encontrar, 0,7593, mais 2 vezes x3. Como x3 não tem um valor novo ainda, nós utilizamos o anterior, que é 0,4125. Fazendo as contas, nós vamos obter aqui, pessoal, 0,7868. Tá certo? Esse é o valor de x2 dessa etapa. O x3, a equação é essa, né? Fazendo a substituição, nós teremos, olha, 1/6, 3 menos 2 vezes o valor de x1, já usa o novo, né? 0,7593, mais o valor de x2, já usa o novo também, 0,7868. Fazendo essas contas, o resultado que nós vamos obter é 0,3780. Tá certo? Vamos calcular os desvios, né? Para ver se já pode parar de fazer as contas. Então, primeiro desvio, vamos pegar aqui 0,7593, né? O valor de x1, menos o valor de x1 anterior, que foi 0,625. O valor que a gente obtém para esse desvio é 0,1343. Veja que esse valor já é maior do que 0,03. Então não precisa nem calcular o segundo desvio, o terceiro, né? Na melhor das hipóteses, o valor do desvio vai ser esse aqui, que é um número maior que 0,03. Isso significa que nós precisamos continuar as contas, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos continuar as contas. Eu vou colocar uma reticências até a iteração de número 3. K igual a 3, a quarta iteração no caso, né? E a solução que nós vamos encontrar para esse sistema é a seguinte. Como solução, nós encontraremos 0,8121 para x1, 0,8150 para x2 e 0,3651 para o x3, tá certo? Essa é a solução aí para esse sistema. E o desvio, nesse caso aí, o desvio encontrado é o desvio de 0,0132. Beleza, pessoal? Veja que nesses exemplos que nós utilizamos, nesses vídeos aí sobre resolução de sistemas, né, por métodos iterativos, nós não utilizamos o desvio relativo, né, como critério de parada, somente o desvio absoluto. Tá certo, pessoal? Aí vai depender muito da situação, do problema. No enunciado vai deixar claro qual que é o critério de parada que está sendo adotado ali. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, dê um like, se inscreva no canal, nos ajude aí a reforçar essa iniciativa. Valeu, gente. Até a próxima.